Olá, amigos de estudos bíblicos. Deus nos abençoou tanto essa semana, nós aprendemos tanto ao ler a Bíblia, crescemos espiritualmente e agora estamos juntos, é tão bom. Me sinto feliz por juntos estudarmos a Bíblia. Hoje eu quero felicitar aqueles que já estão há tempos estudando conosco e aqueles novos, né? Vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Hoje eu quero convidá-los a irem novamente para o Velho Testamento. Então nós vamos para o livro dos chamados profetas maiores, o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Capítulo 14 de Ezequiel. E nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 8º, nos preparando para o estudo de hoje. Então, Ezequiel, capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 8º. E vamos estudar hoje quem é o centro da sua vida? É uma pergunta a todos nós. Quem é o centro da sua vida? Bíblia aberta? Então vamos ler o texto. Ezequiel capítulo 14, 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Ezequiel capítulo 14, 2. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Levantaram os seus ídolos nos seus corações. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles?
Ezequiel 14, 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os ídolos dentro do seu coração, ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Versículo 5 de Ezequiel 14. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14, 6. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. O versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E o versículo 8. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Bíblia lida, vamos orar. Pai amado, como é bom sentirmos o teu amor diário para conosco. O Senhor tem nos sustentado fisicamente e muito mais espiritualmente. A tua palavra é maravilhosa, ela tem falado a nós a todo momento e temos nos fortalecido. E agora estamos juntos aqui, Senhor, para aprender de ti. Me usa como um canal, alimenta o teu povo, os teus filhos. E agradecemos por essa hora de comunhão e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje a pergunta é: quem é o centro da sua vida? Seria o dinheiro o centro da nossa vida? Para alguns, talvez o centro da vida seja o seu sucesso profissional. A pessoa busca incansavelmente pelo sucesso profissional. Será que seria esse o centro da sua vida ou da minha? As celebridades, os famosos influencers que estão aí nas redes sociais, seria o centro da vida? Ou então os problemas? Há pessoas que só pensam em problemas, vivem em problemas. Será que seria o centro da vida das pessoas? Os problemas? Ou então, quem é o centro da sua vida? Quem sabe o celular? Acorda ao amanhecer, acorda, a primeira busca é o celular. Seria ele o centro da nossa vida, da sua vida? Ou o poder? O poder, a sede do poder. Esse é o centro, o que ocupa o centro da vida da pessoa? O texto que nós lemos hoje, ele vai responder para nós e falar a nós a respeito do centro da nossa vida. E é um profeta muito especial. Depois eu faço até questão que você, como lição de casa, leia o livro de Ezequiel. É um livro que trabalha até com discos voadores. Alguns especialistas dizem, leia lá a visão de Deus nas rodas. E aquele que viu o trono de Deus. Ele é conhecido por isso. E Ezequiel, ele é o profeta que tem o nome Deus Fortalece. E a semelhança de Jeremias, ele era sacerdote. Ele foi criado para ser sacerdote. O seu pai era sacerdote, ele seria também. E ele passou os 25 primeiros anos da sua vida em Jerusalém, se preparando. Mas o Judá, o reino do sul, foi levado para a Babilônia e ele foi levado prisioneiro em 597 para o exílio na Babilônia. E através de parábolas, sinais, símbolos, a palavra profética dele aos exilados na Babilônia. E ele mostra
o julgamento atual de Deus sobre os seus e será seguido de um futuro promissor. Embora se fala muito do vale de ossos secos, ele acredita que eles vão receberão um futuro glorioso, que é o que nós estamos esperando na volta de Jesus. Esse é o profeta Ezequiel. E é claro que quando nós vamos ler o texto, Ezequiel capítulo 14, 3, nós começamos a entender, né, quem é o centro da sua vida. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Esses anciãos devem me interrogar, mas eles estão com os seus altares no seu coração. E observemos que o Senhor Deus conhece os ídolos que estão no meu coração, os deuses que estão no meu coração. O altar no meu coração cheio de deuses. Seria o dinheiro? Seria celebridades? Seria a vida profissional? Quais são os deuses que estão dentro do meu coração? E Deus estava ali quando os anciãos vieram consultar o profeta Ezequiel, ali na Babilônia, exilados. Deus alertou. E o profeta foi usado por Deus para alertá-los. Quais são os deuses que estão no seu coração? O que está ocupando o seu coração? E é claro que quando a gente lê essa palavra deuses, aí biblicamente está colocado ídolos, não é? E o que são os ídolos que podem estar dentro do nosso coração? É tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tomando o lugar que pertence a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso coração pode estar um altar completo de 15, 10, 20 deuses, 20 ídolos, ocupando o meu coração e não Deus. Essa a colocação ali naquele momento. Então, ídolo é qualquer coisa, um Deus é qualquer coisa, deuses que ocupam o meu coração. E o profeta Ezequiel fala desses ídolos do coração, que na verdade seriam representações divinas que a gente constrói na nossa alma e que se tornam substitutos de Deus. Todas essas coisas que nos lembramos aqui, que ocupam o nosso coração, podem estar em demasia se tornando deuses no nosso coração, ídolos no nosso coração. Eu estava lendo o escritor Richard Keys, né, norte-americano, e ele tem uma colocação importante sobre essa questão, aí de Ezequiel. Um ídolo é algo dentro da criação que é colocado de forma inflacionada a assumir o lugar de Deus. Então, quais são os deuses que estão no meu coração? Os ídolos, o altar do meu coração está cheio de deuses que estão substituindo Deus? Todas as coisas podem se tornar potencialmente ídolos. Um ídolo pode ser um objeto físico, pode ser uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma regra, uma instituição, uma esperança, um prazer, um herói. Sendo isso verdade, como poderemos determinar quando alguma coisa é um ídolo? E é essa a questão de hoje. Será que nós estamos cheios de deuses, ídolos? Nosso coração é um altar cheio de vários deles? E a questão essencial para nós, quem ocupa o centro da nossa vida, da sua vida, é alguma coisa além de Jesus Cristo, assumindo o nosso coração uma função de confiança, de preocupação, de lealdade, de serviço, medo ou prazer? Porque, na verdade, existe uma tendência no coração humano em não crer em Deus, o Deus verdadeiro, e criar substitutos e distrações, tomando o lugar de Deus no nosso coração, no seu coração. Uma das coisas que a gente tem percebido muito hoje é essa doença constante no século XXI, é a ansiedade. A ansiedade pode tornar-se obsessiva e controlar a nossa vida. Há pessoas que são controladas por esse Deus ansiedade no seu coração, por esse ídolo no seu coração. E elas estão aí atormentadas. Esse é o centro da sua vida, é a ansiedade, e não o Deus verdadeiro. E é claro que a ansiedade é algo assim terrível, porque ela ocupa a mente e a alma. E aquela preocupação excessiva é o centro da vida da pessoa. A ansiedade é terrível. É um Deus que está dentro dela. E aquela busca intensa e contínua, algo ocupando a sua mente e consumindo as suas energias. E quando nós lemos Mateus capítulo 6, 24 a 34,
Ele vai nos alertar para tomar cuidado com esse Deus, com esse ídolo que está no meu coração, que pode ser a ansiedade, que causa todos os outros problemas da minha vida. E o versículo 24 de Mateus 6 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não cabe no coração esses dois altares. E no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. A comida é o centro da vida, é um Deus da pessoa. Comer e beber é o que a gente vive socialmente, não é o hedonismo. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Nem pelo vosso corpo, a preocupação com o corpo, ou que a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. É o próprio Jesus no sermão alertando para esses deuses que estão tomando conta da nossa vida. E uma orientação tão sábia: observai as aves dos céus. Ah, se o homem observasse as aves dos céus, esse Deus da ansiedade desapareceria do seu coração. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Se o homem observasse as aves do céu, aprender só com elas, a ansiedade iria embora, esse Deus iria embora do seu coração. E é claro que o versículo 27 nos diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E ainda o versículo 28: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Veja bem a preocupação excessiva com a roupa, com a veste. É o Deus. Considerai como crescem os filhos do campo. Eles não trabalham nem fio. Deus sustenta você. Confie em Deus. É um alerta. Deus sendo o centro do seu coração, há descanso, há paz. Eu, contudo, versículo 29, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Olha, quando Deus é o centro da nossa vida, a ansiedade vai embora. Tranquiliza-se. É a palavra aí, tranquilizando o coração. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, ou com que isso tudo excessivamente pode se tornar o centro da minha vida e deixar Deus de lado. São 3 altares que eu armo aí. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o nosso Pai Celeste sabe que Ele está em todas elas. A ansiedade, quando ela toma conta, ela domina a vida e ela vira o Deus da pessoa e destrói a sua relação de intimidade e confiança com o verdadeiro Deus. O versículo 33, ainda nós aprendemos, de Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é o centro do coração, a ansiedade vai embora e há o descanso pleno. E o versículo 34, concluindo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aí é uma outra coisa, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta um dia o seu próprio mal. Então nós temos que tomar cuidado quem está ocupando o nosso coração. E de imediato já falei da ansiedade, porque ela tem destruído a vida física, emocional e psicológica das pessoas. Agora, observando que em todas as circunstâncias a fé nos convida a dar significados à experiência, isto é, o centro do nosso coração, não há ídolos, deuses nenhum, porque quando Deus é o centro, o Senhor, nós olhamos a vida com a perspectiva de Deus. Os grandes problemas hoje são vencidos quando nós temos Deus como centro do nosso coração e Ele nos coloca na perspectiva certa. Então a tranquilidade, a paz, a segurança, e é claro que ao ler Abacuque 3, em todas as circunstâncias, quando Deus é o centro da nossa vida, nós estamos seguros. Olha o que diz Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, e ainda completando o versículo 18 e 19 de Abacuque 3. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando Deus é o centro da minha vida, a tranquilidade no meu coração, apesar das circunstâncias adversas, as dificuldades, as lutas, as batalhas, os problemas em nível de Brasil, em nível de mundo,
é, exultamos, alegando que o Senhor é o Deus da minha salvação. E aí do versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha, não há Deus maior como Ele. Eu vou me deixar levar, me dominar por ansiedade, por dinheiro, por posição social, por tantas coisas que são os deuses do tempo presente, os ídolos que estão tomando o coração da humanidade. Olha, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É claro que uma pergunta a nós estamos no Velho Testamento. Por que os povos, desde o Antigo Testamento, são atraídos aos ídolos? Por que as pessoas são dominadas pelos deuses, pelos ídolos? E hoje, século XXI, a mesma coisa. As pessoas estão atormentadas, cheias de Deus no seu coração, e não o centro da vida dela não está sendo ocupado pelo verdadeiro Deus, como estava acontecendo em Israel, alertado pelo profeta. A primeira questão importante, olha aí, quem é o centro da sua vida? As pessoas têm dificuldade em dar a Deus a centralidade de tudo. As pessoas têm dificuldade em dar a Deus a centralidade de tudo. Por quê? Hoje em dia, as pessoas elas vivem um nível motivacional e não querem dar honra a Deus, que é o merecedor. Por isso elas criam ídolos. Ou melhor, estabelecem deuses nas suas vidas. Preferem viver nas suas fake news, nas suas mentiras. E é claro que o Romanos 1, 25 nos embasa isso, né? Que as pessoas têm dificuldade em dar a centralidade de Deus, porque no seu coração não é motivado a isso. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Hoje, veja bem o tempo que as pessoas dedicam a Deus. 5 minutos, 4, 3. E as suas vidas é muito mais. De 24 horas, nós damos o nosso dízimo a Deus. E nós não fazemos isso quando Ele é o centro. Mas observemos, outros deuses têm tomado o nosso coração. Isso é a tendência humana, o ser humano tem essa tendência, devido ao pecado que habita nele. Não é? Mas observe, distorcemos a vida e preferimos seguir as mentiras. Os deuses estão aí sendo criados, formados, vendidos, comprados. Nós estamos sendo enganados por eles aí na sociedade atual, principalmente na vivência aí, global através das redes sociais. E nós estamos sendo levados e administrados por mentiras e não confiamos, não descansamos no verdadeiro Deus, como acontecia lá na época de Ezequiel. O Israel do Ezequiel, o povo, estava também com altares, com Deus no seu coração, como hoje. Os deuses são outros. Os deuses lá usados na Babilônia eram os deuses da Babilônia, que estavam sendo adorados pelos judeus, que conheciam o verdadeiro Deus. E hoje a mesma coisa. Os deuses do tempo presente estão dominando a vida das pessoas. Eu gosto muito do Timothy Keller. Timothy Keller foi um teólogo muito influente nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. E o Timothy Keller coloca para nós, na base de nossas escolhas, nossa estrutura emocional, nossa personalidade, é um falso sistema de fé centralizado em ídolo. Há realmente um vazio no coração do homem que só o verdadeiro Deus preenche. Mas enquanto ele não tem uma relação com esse Deus verdadeiro, ele vai preencher esse coração com ídolos, com deuses. E é claro que Romanos 1, 23 reforça isso para nós, o que Timothy Keller falou. Ele partiu ano passado para a eternidade. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Começaram a adorar coisas para preencher esse vazio de Deus que há no coração do homem. E é claro que todo ser humano automaticamente, quando esses deuses invadem o seu coração, esses ídolos, você acaba preso a eles. Ninguém é livre, né? Você é obrigado a servir. E nós estamos diante de uma sociedade em que as pessoas são dominadas, são dependentes químicas. O Deus dela é a dependência química, o Deus dela é a dependência alcoólica, o Deus dela é a dependência do sexo e coisas desse nível.
O Deus dela é o dinheiro, há uma dependência muito grande e elas estão servindo a esses deuses passageiros, momentâneos, e não estão tendo a relação com o verdadeiro Deus. O seu coração não é do verdadeiro Deus, mas esses ídolos, esses deuses estão presentes nele. E é claro que Romanos 1:25 corrobora a ação do homem nessa busca, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E hoje a mentira ela está desde Adão e Eva até hoje, a mentira está presente. Porque o homem não está seguindo a verdade, que é o Deus verdadeiro. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Hoje as pessoas servem mais a criatura, estão preocupadas mais com a criatura do que com o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É claro que mesmo seguindo a Jesus, nós temos que tomar cuidado, porque facilmente a gente é distraído por esses ídolos do coração. E eles estão aí, né? Dinheiro, posição social, imagem. Nós estamos vivendo uma sociedade em que os deuses estão se diversificando. E é claro que Ezequiel 14:3, nós vemos, nos dá essa chamada e mostra a dificuldade que o homem tem de colocar Deus na centralidade da sua vida. Ezequiel 14:3. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o peso da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por ele? Como que eles querem conversar comigo se eles não estão comigo dentro do seu coração? Os deuses estão tomando conta? É o que acontece conosco. Você nem consegue falar com Deus, que está cheio de ídolos, deuses, os deuses do tempo presente no seu coração. Observe que quem é o centro da sua vida? A gente aprendeu aí que o homem tem dificuldade de dar a Deus a centralidade. Aí que Ezequiel coloca, né? Ele diz, como que falar com Deus se eles estão cheios de... O altar do seu coração está cheio de deuses, dos deuses babilônicos. Hoje a mesma coisa, dos deuses do tempo presente. Agora, infelizmente, a grande verdade é essa. O ídolo controla o coração. Como assim? O coração é a fábrica de ídolos, né? Porque o coração o coração governa e dentro do coração eles são forjados dentro dele. Como? Quando nós vemos Ezequiel 14:4, a orientação para os israelitas ali, presos na Babilônia, exilados naquele período, e Ezequiel 14:4 começa a orientá-los. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, cuidado, os ídolos do coração atrapalham a nossa vida, atormentam a nossa vida, e tem tal tropeço para a sua iniquidade. E vier ao profeta, eu, o Senhor, ouvindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. É claro que o processo de degradação do coração do homem é muito, muito grande. O coração do homem, a partir do que desobedeceu a Deus com os nossos primeiros pais ali no jardim do Éden, o pecado passou a morar no coração. Os homens, Adão e Eva, eram santos e felizes, mas quiseram ser igual a Deus. Adão e Eva quiseram ser igual a Deus, caíram na tentação da serpente ali naquele momento, e quiseram ser conhecedores do bem e do mal, e trouxeram para nós o que a gente vive hoje, essa realidade, esse distúrbio que o pecado afeta. E esse processo de degradação, como que aconteceu? Romanos 1:18 vai mostrando para nós que o ídolo controla o coração. Romanos 1:18, porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque os ídolos estão no coração e proporcionam a mentira, não a verdade. Agora o versículo 19, Romanos 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Observe agora o versículo 20 de Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, o nosso Deus está aí, na obra da criação, o poder de Deus está mostrado. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não adianta você
contra-argumentar a obra da criação, o poder da criação. O poder da criação em nossos próprios corpos refletem realmente o poder eterno de Deus. E o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O coração do homem sem Deus é insensato, é duro, é frio, é mau, é terrível, porque o pecado faz isso no nosso coração. Mas observe bem o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O coração do homem é louco. Nós nos assustamos às vezes, as pessoas praticam coisas terríveis, porque o coração do homem, sem Deus, é capaz de agir dessa forma, como a gente está vendo em todos os séculos e no atual. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. As pessoas adoram coisas, adoram pessoas, adoram objetos. E de aves, adoram aves. E de quadrúpedes, nós temos povos que adoram uma vaca. São guiados, guardados por uma vaca. E de répteis, macacos, ou coisas desse nível. Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, por não darem glórias a Deus, por serem controlados por seus desejos, pelos seus ídolos. Deus entregou aos desejos dos seus corações a imundícia para desonrar os seus próprios corpos entre si. É isso que tem levado o homem à ruína. E o versículo 25 de Romanos 1, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Por que a fake news faz tanto sucesso? Porque ela está dentro do coração do homem, sem Deus. E honraram e serviram mais criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A pessoa prefere adorar coisas, bens, do que adorar o verdadeiro Deus. E isso destrói a sua vida, destrói a sua vida espiritual e em sociedade como nós vivenciamos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque ele precisa de Deus, ele carece do poder de Deus. E olha, e são entronizadas muitas coisas, assumem no coração do homem o controle da sua vida. Ele é dirigido por esses deuses que nós estamos vencendo no século XXI. Mas vejam bem, quem é o centro da sua vida? Em primeiro lugar, aprendemos, o homem tem dificuldade de dar a Deus o centro de tudo, a centralidade. A gente viu que automaticamente os ídolos que o homem coloca no seu coração, esses deuses, acabam controlando a sua vida e destruindo a sua própria vida. E o homem acaba vivendo a mentira, e a mentira está aí sendo presente, principalmente agora, nas nossas redes sociais. Agora, em terceiro lugar, o ídolo faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Esses ídolos, esses deuses que estão no coração, fazem com que a pessoa acredite que sem eles você não é feliz. Observe aí. E há várias expressões idolátricas bem conhecidas. Há várias. E nós temos que estar atentos no século XXI. Em primeiro lugar, a glutonaria. Transforma a comida em sua obsessão. Pode ver, a comida é o que dá felicidade. A comida é tudo. A comida é vida. A comida hoje torna-se o centro da vida, a obsessão. Claro, comer é bom, é delícia alimentar, não é errado isso. Mas quando ela se torna uma obsessão, e nós estamos lembrando do Império Romano, lá as pessoas tinham pias vomitórias. Olha, uma coisa que não temos, espero no tempo presente, mas pias vomitórias. Elas passavam pena na garganta, vomitavam e voltavam a comer. Porque o Deus delas, a felicidade delas estava na comida. Era isso que estava no seu coração. Mas observe também a ambição. Então vejam os altares que vão sendo formados dentro do coração. A comida, a glutonaria, a ambição. E a pessoa se torna escrava do sucesso. E não tem limites dentro do coração humano. A fama, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, porque mais há um vazio dentro dela que não preenche. Só Deus preenche o vazio. E ela preenche com esses deuses que estão disponíveis aí, que ela pode comprar, adquirir, na tentativa de alcançar a felicidade. O Rockefeller foi uma das grandes fortunas do mundo. Você pode ler, as suas biografias são interessantes. E quanto mais dinheiro ele queria, muito mais. E ele respondeu, né? Quanto mais dinheiro você quer? Respondeu,
só um pouquinho mais. É o nosso tio Patinhas da Walt Disney se banhando no seu dinheiro, nas suas moedas. E é o que a gente vivencia hoje, né, no tempo presente, a ambição. Então veja bem aí, a pessoa acha que o sucesso vai dar a ela a felicidade. É claro que também a luxúria. Hoje nós vivemos um mercado pornográfico intenso, né? Pessoas dependentes do sexo. Nós conhecemos pessoas dependentes do tabaco, dependentes química, mas hoje nós temos essa dependência do sexo. E a pornografia hoje ela é viciante. Há famílias, casais, que são totalmente dominadas. E as pessoas passam a querer doses cada vez mais fortes. E hoje, através das redes sociais, elas estão aí, a pessoas que passam madrugadas, casados, madrugadas inteiras, o marido ou a esposa independe ali na sexualidade, na pornografia, na luxúria. E isso, com o tempo, vai destruindo o seu lado emocional. Porque, na verdade, a pessoa não se satisfaz. A dependência do tabaco, a dependência do álcool, a dependência das drogas, a dependência do sexo, não satisfaz. São deuses que estão dentro delas. E a pessoa acha que, usufruindo daquilo, ela vai realmente, de fato, ser feliz e não tem felicidade nenhuma. Observe o tempo presente. Ganância do dinheiro. E a pessoa busca lucro. E a gente observa pessoas de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Pensando em dinheiro. A pessoa com muito dinheiro pensando em querer mais e aquele que não tem querendo ter. E as pessoas vendem a sua alma, vendem a saúde, a espiritualidade por um bocado de dinheiro. Para ter uma vida mais glamurosa, ter um carro mais esportivo, uma casa em um bairro melhor. E é triste porque as pessoas adquirem isso e as vidas estão vazias. A gente vê muitas pessoas dependentes de drogas, de tantas coisas, para tentar amenizar, não é? Amenizar riquíssimas, famosas, casas luxuosíssimas, na dependência. E mesmo pessoas das casas mais simples, não é? Achando que o dinheiro vai trazer a felicidade para elas. E esses ídolos pregam a elas essa verdade. Agora, observem também mulheres totalmente escravizadas pela beleza. Não são só mulheres, não. Esses são os deuses que estão no coração. O homem também, não é? Que é a famosa vaidade. Faz a pessoa prisioneira da estética. E ela acha que há muitos que não estão nem se alimentando para manter o corpo, né, da forma adequada, no padrão de beleza, que se o Deus hoje, um padrão de beleza que domina o coração da pessoa. E a vaidade, né, torna a pessoa prisioneira da estética. E hoje aí nós temos pessoas que já fizeram 200, 500, já mudaram o corpo de várias formas, não existe mais o original e não estão felizes. Não estão felizes. Eu gostava muito do Dr. Ivo Pitangui, na sua biografia, dizia, muitas pessoas vinham a ele para fazer cirurgia e elas convenciam a não fazer. Que o problema da pessoa não era o exterior, era o interior, era a alma da pessoa que não estava bem. E o trabalho. Hoje vivemos embriagados pelo nosso serviço. A palavra mais famosa é workaholic, que é o deus do trabalho aí. Viciados em produtividade. Produtividade. Nós temos aí há países, né, que vivem a situação, países e exportam essa cultura da produtividade para todas as partes do mundo. E as pessoas estão aí dominadas pelos seus trabalhos, workaholics. São os deuses do tempo presente. E os ídolos, infelizmente, nos fazem crer que se não tivermos essas coisas, não podemos ser felizes. Que ídolo é esse? Que Deus é esse? Que engana os seus adeptos, que engana os seus adoradores. E é o que a gente está vivendo hoje. Veja os consultórios psiquiátricos, os psicólogos não têm nem vagas devido a essa questão. As pessoas buscando uma felicidade que não existe nesses ídolos do seu coração. Mas observemos também no livro O Pecado de Nossa Época. Eu até sugiro você a lê-lo, né? Do Carl Menninger, O Pecado da Nossa Época. No livro dele eu tirei uma colocação bem importante. O Pecado da Nossa Época fala de um paciente rico, muito adoecido e apegado aos seus bens.
O terapeuta tentou ajudá-lo a que ele se desapegasse, mas o homem respondeu. Eu copiei do livro essa frase. Eu sei que é necessário fazer isso, desapegar dos bens materiais, mas não posso imaginar sem tocar nos meus bens, não me posso imaginar. Eu morreria se desse mesmo uma pequena parte. Se eu compartilhasse com alguém, eu morreria. Ele estava dominado, preso por esse Deus no seu coração. Quem ocupa o centro da sua vida? As pessoas têm dificuldade de dar a Deus centralidade de tudo. Cuidado! Esses ídolos, deuses do seu coração, controlam o coração. E, infelizmente, pregam às pessoas que elas só serão felizes com eles. E, na verdade, é triste. Quantos suicídios tem havido? Semana anterior, uma amiga que trabalha numa escola, ela me disse que 7 alunos haviam tentado suicídio na sua escola. E aí, fora os países que são riquíssimos, países aí da Escandinávia, o suicídio é terrível, terrível. Fora o Japão, em que as pessoas, por não serem produtivas, por não irem bem no trabalho, acabam suicidando também. Uma sociedade que leva as pessoas a acreditar que a felicidade está naquilo. Mas vejam bem, em quarto lugar, o ídolo é sempre um substituto de Deus. E é claro que o pecado predispõe, o pecado que Adão e Eva colocou no nosso coração para desobedecer a Deus, faz com que a pessoa queira viver de forma independente de Deus. Esse é o grande fator. E hoje, na sociedade atual, as pessoas não querem saber de Deus, não valorizam Deus. Na Europa está sendo difícil falar de Deus porque as pessoas não querem, estão até perseguindo as pessoas na Europa que pregam as coisas de Deus. A Europa materialista. Agora, observe bem. Romanos 1:25, olha o que aconteceu. Não é? O ídolo faz pensar, faz você acreditar que ele pode te dar a felicidade. Ele tenta substituir Deus na sua vida. Olha o que diz aí Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade em Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As pessoas estão servindo pessoas, servindo a seus desejos e, na verdade, vivendo numa mentira, que é o tempo presente, quando os deuses do coração dominam a vida da pessoa. Novamente eu volto a Timothy Keller. Eu gosto muito dele, ele foi fabuloso. O reverendo Hernandes, ele comenta que quem pagou o mestrado dele lá nos Estados Unidos, quando ele fez, foi o Timothy Keller, o Tim Keller. E nunca se viram, nunca tiveram contato. E ele pagou o mestrado dele. E ele diz aí, quando o trabalho é o seu ídolo, o sucesso sobe à sua cabeça e o fracasso ao seu coração. É terrível isso, né? Perseguimos o trabalho de uma forma que ignoramos as responsabilidades espirituais. Então é tão importante porque nós iremos estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, dos deuses, daquele que é o verdadeiro. E o que acontece? As pessoas esquecem da vida espiritual. A base da vida do ser humano é espiritual. Depois o emocional, depois o físico. E o homem acaba esquecendo. Esses deuses fazem com que o homem deixe de servir o verdadeiro Deus. Às vezes também a família, né? É uma instituição divina. Mas às vezes se torna um ídolo também. Ela é o centro da vida. A família é mais importante do que Deus. E nós sabemos que dentro da graduação é Deus primeiro, depois a família, porque foi Ele que nos deu a família. E depois o nosso trabalho. E as pessoas não têm tempo para Deus. Dedicam demais à sua família e deixam Deus de lado. E esquecem de cuidar da vida espiritual da sua família, que é pior ainda. Nós estamos numa sociedade totalmente dominada pelo materialismo, pelo divórcio de Deus. É claro que também o bem-estar é um desejo legítimo, né? Mas ele se torna um ídolo nosso quando ele desestabiliza a nossa vida. Eu vejo hoje, as pessoas são incapazes de ir a algum ato religioso nas comunidades religiosas às 5 da manhã, 4 da manhã, não vão. Podem observar as reuniões de orações que há nas comunidades religiosas. Mas se você for nas academias em todo o Brasil,
5 horas da manhã tem gente, 5h30 tem gente, levanta cedo e vai, porque é mais importante, o seu Deus é o seu corpo, é o seu bem-estar. Devemos cuidar dos nossos corpos, não estamos dizendo isso, mas quando se torna uma obsessão, se torna um Deus. E observe que a gente está vendo isso. Vão mais nas academias do que realmente na sua reunião de oração na vida religiosa. E a pergunta para nós, nesse instante, a todos nós, o que tem ocupado os nossos corações? O que tem ocupado nossa mente? Alguma coisa ou alguém está tomando o lugar de Deus na nossa vida? O que tem ocupado a nossa mente? Qual Deus está dominando? Quais deuses estão nos altares do nosso coração? Observe que, último lugar, nós temos dificuldades da centralizar Deus. Automaticamente esses ídolos que nós tomamos para nós controlam o nosso coração e fazem pensar que a gente só é feliz com eles. E eles nos substituem o Deus verdadeiro. E nós divorciamos o Deus verdadeiro. E vivemos um caos na nossa vida, porque nós não somos nada sem Deus. Mas em último lugar, há uma falsa sensação de controle e poder. A gente pensa que tem controle, a gente pensa que tem poder, mas na verdade são os ídolos que nos controlam. A pessoa acha que ela tem poder, mas não tem. Porque esses ídolos, eles são insatisfeitos e nos fazem também pessoas insatisfeitas. Por isso, os ídolos falsos, eles criam leis e definições de sucesso e fracasso mentirosas. As pessoas passam a vida inteira acreditando que ter um ótimo emprego vai dar felicidade, elas chegam lá e não alcançam. As pessoas acreditam, vou trocar toda a mobília da casa para o meu casamento ser feliz, troca a mobília da casa e não estão felizes. Porque o único que pode dar felicidade para elas é Deus estar no seu coração. A felicidade está dentro de nós, dada por Deus. Agora vejam bem, observamos esses deuses, não é? Falsos, né? Faz com que a gente acredite que tem poder, não tem poder nenhum sobre eles. É eles que nos controlam. Eles fazem promessas de bênçãos e maldição. Se fizer bastante dinheiro, você estará seguro. Isso é mentira. Nós tivemos agora recentemente um dos maiores apresentadores de televisão, Silvio Santos, deixou tudo. Deixou tudo, porque realmente não dá a vida eterna. Esse Deus, o dinheiro não concede. Podemos comprar um ótimo lugar no cemitério, fazer uma ótima sepultura linda, maravilhosa, mas do outro lado, o dinheiro não pode comprar a vida eterna, não pode comprar a eternidade. As pessoas passam a vida inteira comprando umas às outras. Estamos agora em momentos políticos aí que há denúncias de compras e votos, mas não pode comprar o céu. E é uma mentira achar que o dinheiro tem poder sobre tudo. Minha vida será bem-sucedida. Minha vida será bem-sucedida. Minha vida não. A vida nossa, guiada por Deus, é bem-sucedida. Ou as pessoas me respeitarão e vão gostar de mim, que tragicidade, né? Uma das coisas que tem me chamado a atenção, as pessoas têm o Deus da imagem, né? A imagem. Então, tiram 30, 40, 50 fotos para colocar a imagem na sua rede social. Porque elas querem agradar as pessoas. E é uma ilusão. O ser humano é um eterno insatisfeito. E elas acham que aquilo ali vai trazer felicidade para elas. E não traz, elas se chocam. Quando uma pessoa que gostava demais da imagem parte, vai embora, né? Fica tudo. Observem que há um livro chamado Two Words, Notes on the Death of Modernity in America and Russia, do Thomas Oden. E nesse livro, né, ele fala desses ídolos perigosíssimos que controlam a nossa vida, nos dão a sensação que nós temos poder sobre eles e não temos, porque eles nos controlam. Nós temos aí, e ele lembra, né, aquilo que a gente falou lá no início, por isso que eu alertei, a ansiedade. A pessoa tornou-se ansiosa na medida em que idolatra valores finitos, coisas finitas, coisas que ficam nessa vida. A idolatria do corpo, né, tornou-me frágil e ansioso quando percebo que ele não tem mais aquela estrutura. O corpo vai desaparecer. Por mais que tenham plásticas, observem as grandes atrizes, lindas, maravilhosas da juventude, e hoje já estão numa fase de vida em que o corpo se deteriora.
A idolatria do sucesso. A pessoa se espera quando ela não está em evidência. Observemos agora aí a grande Vênus platinada, a nossa Hollywood brasileira, a Rede Globo de televisão. Mandou todos aqueles atores, atrizes maravilhosos que fizeram sucesso, que fizeram a própria rede, lançou-os fora, eles estão aí à deriva. Quantos deles estão numa situação difícil economicamente e tal? Perderam tudo, perderam o sucesso, desapareceu por completo aí. E uma televisão em que usa pessoas descartáveis, atores descartáveis, carinhas bonitinhas, sem talento nenhum, tudo descartável. Usou-os para o seu sucesso. E hoje os seus donos é que realmente têm o sucesso. E essas pessoas foram usadas aí, morrem em locais também inadequados, graças que existe hoje no Rio de Janeiro o Recanto dos Artistas, né, que podem acolher. Essa é a realidade. A idolatria do dinheiro, não consigo pensar na ideia de viver sem ele. Olha, desaparece, ficam para outras pessoas. Todas as fortunas que o Brasil teve, que o mundo teve, mesmo do Rockefeller, ficaram para as pessoas, ficam tudo por aqui. Eu gosto muito quando Jó perdeu toda a família, não que Jó tenha perdido toda a família, mas eu gosto da frase que Jó disse, quando ele perdeu toda a família, ele disse, nu saí do ventre e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós viemos sem nada e voltamos sem nada. Entre aspas, voltamos com Deus no nosso coração. Mas nessa vida nós não levamos nada, tudo fica por aqui. Vai ser, no nosso enterro, as coroas de flores serão lindas, mas ficarão ali, murcharão, desaparecerão. Porque são ídolos passageiros, não é o ídolo verdadeiro. Agora observe que também a culpa, não é? Além da idolatria que a gente viu anteriormente aí, a culpa. Sinto-me culpado quando esses ídolos, por alguma razão, não têm mais influência na minha vida. Quando eu vejo que, puxa, o dinheiro não traz felicidade, a minha beleza desapareceu. Quando eu começo a observar comer por comer, a gente começa a perceber isso, se sente culpada. É triste isso. E ainda ele fala no livro do vazio, aquele vazio e falta de sentido, né? E alguns chamam isso de desespero. São as formas mais brandas, são os apontamentos, a desilusão e o cinismo. Então a gente começa a perceber que a gente foi usado, que a gente foi como um guardanapo descartável. Esses ídolos fazem isso com a nossa vida. Nós perdemos tempo. Eu gostava muito de um professor que eu tive de teologia, e ele dizia que o reverendo Raimundo Loria, que o tempo é como ouro em pó, jogado pela janela. E as pessoas jogam as suas vidas com esses ídolos passageiros, com esses altares passageiros, e as destrói. E a gente observa aí cantores, cantoras, famosos, celebridades e pessoas também comuns do dia a dia, simples, que não tenham a proeminência. Elas percebem realmente esse vazio total, destruidor das suas vidas. Concluindo, a grande pergunta hoje para nós, né? Quem é o centro da sua vida? Lembrando sempre, né, que o Deus verdadeiro é o centro da nossa vida. Agora, para lutar com esse inimigo tão astuto, porque esses inimigos são perigosos, esses deuses são perigosos, a gente precisa construir uma liturgia de afeto com Deus, que é o único que merece adoração. Para eu superar, para eu me desligar, para eu ter um detox na minha vida, concluindo, né? Aí, como fazer isso? Concluindo. Primeiro, desmascarando os ídolos. Olha lá. Ele escreve uma ilusão para nós. O Scott Peck, no livro dele, O Povo da Mentira, ele fala assim sobre esses ídolos, esses deuses. O mal é como o fungo e o mofo, cresce melhor na penumbra. Por isso, Jesus é aí o remédio para combater esses ídolos, esses deuses. João 8,12, olha o que tem aí a palavra. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, é o único. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É o único que dá a verdadeira luz. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna. Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Ele não é a mentira, como esses deuses ídolos que estão nos enganando. Então nós precisamos de Jesus para iluminar
os segredos e desvarios do nosso coração. Jesus precisa limpar o nosso coração, lavar o nosso coração e tirar esses altares terríveis do nosso coração que tem nos destruído. Mas veja bem, regozijando na graça e na obra de Jesus. É o único. Precisamos admitir que temos buscado segurança e nossos esquemas, né? Nós estamos buscando esses deuses passageiros temporários. Agora, todas as outras formas de encontrar sentido para si são vãs. Por isso nós temos que confiar somente em Jesus Cristo. Concluindo, guardando-se dos ídolos, cuidado com eles. Eles podem destruir a sua vida física e, pior, espiritual. Por isso, vamos refletir. O nosso coração precisa estar atento às sofisticadas formas em que o ídolo se revela em nossas vidas. E 1 João 5,21, ele alerta a nós. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guardem-se dos ídolos. E hoje, concluindo a nossa reflexão é essa. Cuidado com os deuses, os ídolos que ocupam o nosso coração. O centro da nossa vida é Deus através de Jesus Cristo. Quando Jesus governa a minha vida, Ele me abençoa nessa vida e na vida eterna. Essa semana nós tivemos a perda de um grande amigo, todos nós estamos chorando. Conhecemos o Cleberson Dias. E a morte dele assustou a todos. Foi de repente. Um jovem, né, partiu para a eternidade. De repente. E muitas pessoas começaram a refletir sobre as suas vidas. Né? Então, tudo é de repente. Assustou todo mundo. Normalmente a gente fala em morte quando está longe da gente. Mas quando acontece dentro de casa, próximo a nós, nós refletimos. E várias pessoas começaram a pensar. O único passaporte para eu entrar na eternidade, a única senha para eu entrar na eternidade é Jesus Cristo. Não há outro. E quando eu recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo passa a morar no meu coração. E nenhum ídolo, nenhum Deus passageiro, temporário, mentiroso domina a minha vida. Eu gostaria que você também pudesse ter essa graça. Eu já tenho no meu coração. Quem governa o meu coração é Deus através de Jesus Cristo. E eu tenho a Trindade excelsa augusta, o Pai, Filho e Espírito Santo controlando o meu coração. E eu gostaria que você também pudesse viver essa vida com eles, dirigindo a sua vida e totalmente preparados para combater os deuses que aparecem. Cuidado também, você que já tem Jesus, cuidado que os deuses estão rondando aí e tentam entrar de novo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Concluindo nosso momento de comunhão aqui, Escola do Icam Online, nós vamos orar. Nós temos orado e Deus tem respondido às nossas orações. Oremos. Agradecemos ao Pai pela palavra de hoje, que tocou o nosso coração. Retira de nós todos os deuses, ídolos, e que Jesus seja o Senhor, a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, governe e completa a nossa vida. E que não sejamos dominados por esses deuses passageiros que destroem a nossa vida física e espiritual. Agradecemos ao Pai porque temos a vida eterna em Cristo. E o Senhor é o Senhor, o dom da nossa vida. Agradecemos ao Pai porque o Senhor tem nos dado vida espiritual e física. Gratos ao Pai por Fabiane, uma das mulheres que ora, comemorou mais um ano de vida. Guarda, conduz a sua vida e que ela continue te servindo. Que Jesus seja sempre o guia da sua vida e da sua família. Queremos, ó Pai, te agradecer-te pelas chuvas que o Senhor mandou a nós. Pudemos sentir o teu cuidado, o Senhor ouviu as nossas preces. Continua, Pai, derramando chuvas em nosso país, para nos dar o alimento, para nos dar o sustento e também nos abençoe espiritualmente. Colocamos, ó Pai, também a vida das 70 mulheres que oram, abençoe o seu trabalho, as suas vidas, e abençoe o encontro que elas terão no dia 26 de outubro. Vão se reunir para orarem juntas, que o Senhor esteja acompanhando esse processo. Diz, ó Pai, nós intercedemos essa semana. Juliana fez a cirurgia e está em convalescência e recuperação. Mas continuamos pedindo por ela, Senhor, pelo seu combate ao câncer, Senhor. Continua, ó Pai, trabalhando na vida do Renato Miller, no câncer,
na vida do Sidney, Senhor, na sua ação, nos tratamentos, na Sandra Citrone, Senhor, seja acompanhando ela, a família, acompanhando as suas, o seu tratamento, Senhor. Guarda, Senhor, o seu Wilson Leão também, na sua recuperação, e seja com a Tânia ali na Itália, precisando da tua graça, do teu poder, curando-a, Senhor, fisicamente. Agradecemos pelo Alexandre, continua operando no seu lado físico, Senhor, o assista, e seja o Pai também com a Ivani, que está em depressão, e não só ela, mas muitas pessoas estão em depressão, precisando da tua graça, do teu poder. E seja o Pai com aquelas pessoas que pediram as orações a nós essa semana, pediram que o Senhor, que estivéssemos aqui colocando as suas vidas nas suas mãos, que o Senhor possa derramar a elas graça, poder, curando-as, auxiliando-as a encontrar seus empregos, dando sustento à família, abençoando os seus relacionamentos, Senhor, cuidando delas, Senhor, em tudo, e amparando, protegendo. E seja o Pai também cuidando do esposo Cido, da irmã Quiora Denise, que está internado, precisando da tua graça, do teu poder. E guarda, Senhor, as pessoas que estão sentindo hoje a falta dos entes queridos. São muitos amigos que partiram para a eternidade, em especial a vida do Cleberson. Agradecemos pela convivência, pelo contato que tivemos. E agora, ó Pai, esteja a cuidar da sua mãe, dando a ela o conforto, através do teu Santo Espírito, as suas irmãs, a sua madrinha ali, Márcia Catoso, a sua família, enfim, todas as pessoas envolvidas com o Cleberson, os amigos, os irmãos do coração, os alunos, conforta a todos. Guarda no Senhor e nos abençoe, e agradecemos por esse momento de comunhão. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E agora vamos cantar o hino final. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nasce de ti, recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores, alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus exoa, em gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome lúcido, seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a